No pronunciamento que divulgou hoje, 14 de julho de 2025, Monsenhor Carlo Maria Viganò rompeu com um padrão que vinha mantendo rigorosamente em seus documentos. Desta vez, além da data litúrgica, festa de São Boaventura, ele também indicou, pela primeira vez em muito tempo, o local de onde fala, Viterbo. Esse detalhe, aparentemente discreto, adquire peso simbólico quando se observa o contexto mais amplo que envolve sua declaração. Para os que não sabem, Monsenhor Viganò está em paradeiro desconhecido desde 2018, quando começaram seus problemas com Bergoglio. Mas antes de falar dos simbolismos dessa declaração de Monsenhor Viganò, peço-lhe que curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso a cada vez que eu publicar um vídeo aqui. Viterbo é uma cidade italiana de forte tradição católica, conhecida por seu papel no papado medieval e por ter abrigado vários conclaves durante o século XIII. De fato, a principal atração de Viterbo é o Palácio Papal, Palazzo dei Papi, lugar no qual se realizou o primeiro e mais longo conclave papal, que durou 34 meses. Penso que, ao escolher torná-la visível neste momento, Monsenhor Viganò talvez deseje evocar essa herança espiritual e histórica, em contraste com o que denuncia como a atual decadência da hierarquia eclesiástica. Mais do que um simples lugar físico, Viterbo aparece como símbolo de enraizamento na tradição, um contraponto à centralidade de Roma sob o domínio de uma igreja que ele, Monsenhor Viganò, denuncia como infiltrada e rendida à agenda globalista. A escolha da data também não me parece acidental. O 14 de julho marca o aniversário da queda da Bastilha, episódio inaugural da Revolução Francesa, a qual Monsenhor Viganò e muitos pensadores contra-revolucionários identificam como o início do ciclo de destruição da ordem cristã no Ocidente. O arcebispo retuiteou justamente neste dia uma mensagem do pensador francês Stanislas Berton, que qualificou a Revolução Francesa como uma gigantesca impostura e a primeira revolução de cor da história. Um movimento manipulado por uma minoria fanática contra os verdadeiros interesses do povo francês. A afinidade entre essa leitura histórica e a denúncia que Monsenhor Viganò faz da conversão ecológica e da Agenda 2030, como verão, é evidente. Ambas representam, a seu ver, formas diferentes de subversão promovidas por elites revolucionárias contra a verdade, a fé e a ordem natural. O quadro de Simone de Mille, ao fundo, representando a Arca de Noé no Monte Ararat, completa esse conjunto de referências simbólicas. Se a Revolução Francesa marcou o início de uma nova era, construída sobre os escombros da cristandade, e se o mundo atual caminha, segundo Monsenhor Viganò, para um novo tipo de dilúvio provocado pelas elites globalistas, em pelo menos 3 vezes ele referiu-se ao dilúvio e à Arca de Noé em seus escritos. Então, a imagem da arca, aqui, remete à necessidade urgente de preparar-se para o juízo e buscar refúgio na fidelidade a Deus. O pronunciamento é também um posicionamento claro diante da história. Ao situar-se em Viterbo e ao falar do 14 de julho, Monsenhor Viganò parece dizer que não se trata apenas de resistir a uma crise eclesial ou científica. Trata-se de resistir a todo um projeto revolucionário secular, cujos frutos ele identifica na Revolução Francesa, na democracia representativa moderna, na tecnocracia pós-pandêmica e na religião climática que se quer impor aos povos. Se há uma arca, ela já está sendo construída e ela não tem lugar para pactos com a mentira. Agora, a íntegra do texto de Monsenhor Carlo Maria Viganò, que eu traduzi para o português e leio aqui. Conversão Verde. Declaração sobre o endosso do Vaticano à fraude climática da Agenda 2030. A teoria que culpa os humanos
pelas mudanças climáticas resultantes das emissões de CO2 na atmosfera é apoiada por uma clara minoria da comunidade científica, que também se encontra em um conflito de interesses muito sério e óbvio. Sua superexposição midiática decorre da censura sistemática de todas as vozes verdadeiramente independentes e autorizadas e constitui uma distorção completa da realidade. Toda a enxurrada de mentiras e fraudes que supostamente legitima a transição verde baseia-se no objetivo de reduzir as emissões de CO2. Na realidade, o dióxido de carbono é essencial para a sobrevivência da vida no planeta, e reduzi-lo destruiria toda a vida na Terra. E mesmo que o aquecimento global fosse real, não teria relação significativa com a atividade humana, sendo causado principalmente pela atividade solar. Por fim, as soluções propostas para lidar com o aumento do dióxido de carbono soam ridículas, visto que estão sendo adotadas por apenas uma fração das nações, enquanto a China e a Índia continuam a construir usinas termoelétricas a carvão e a usar energia de combustíveis fósseis. Além disso, as usinas de produção de energia alternativa são muito mais poluentes do que as tradicionais. Essa teoria tornou-se parte do programa da ONU denominado Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e é propagada por organizações internacionais baseadas na teoria neomalthusiana que considera a humanidade o câncer do planeta e busca o extermínio de bilhões de pessoas. Para tornar a emergência climática crível, essas organizações financiam associações, empresas, especialistas e influenciadores para semear o pânico em uma operação orquestrada de terrorismo midiático. Ao mesmo tempo, forçam os governos a censurar vozes dissidentes, rotulando-as como teorias da conspiração ou negacionismo climático, da mesma forma que aconteceu há alguns anos durante a farsa da psicopandemia. Para alcançar a redução da população global, organizações como a ONU, o Fórum Econômico Mundial, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia utilizam enormes recursos para financiar e implementar projetos concretos que visam a causar o empobrecimento, a doença, a esterilidade e a morte de bilhões de seres humanos. Ao mesmo tempo, garantem lucros enormes às corporações multinacionais que colaboram neste plano infernal. Guerras, criminalidade importada pela imigração, pandemias, esterilização em massa, por meio de vacinas, mas também pela teoria de gênero e pela ideologia LGBTQ+, abortos, mutações genéticas e tumores induzidos por pseudovacinas, o envenenamento dos céus, da água e dos alimentos e a poluição eletromagnética. Estes são os cavaleiros do apocalipse globalista do Great Reset. As denúncias detalhadas e incontestavelmente fundamentadas de numerosos cientistas, filósofos, historiadores, intelectuais e políticos são impotentes contra a máquina de propaganda midiática financiada pelos impostos pagos pelos cidadãos a quem nenhum dos governos envolvidos consultou para pedir sua opinião. Nenhum dos pontos programáticos da Agenda 2030 constitui qualquer tipo de solução para a suposta emergência ambiental. São apenas falsas soluções para falsos problemas, cujo verdadeiro objetivo é dizimar a população, escravizar os sobreviventes, inclusive impondo medidas liberticidas e controle social, e centralizar o poder político nas mãos da alta finança usurária. Trata-se, na verdade, de um golpe de Estado global que tenho denunciado repetidamente em meus discursos e escritos desde 2020.
Este panorama de corrupção generalizada entre funcionários públicos, cientistas e a mídia, financiada por agências, incluindo agências governamentais como a USAID e a Comissão Europeia, não pode, no entanto, apagar algumas verdades inconvenientes. Primeiro, a emergência climática é uma fraude, pois não se baseia em dados objetivos e não pode ser atribuída à ação humana, muito menos resolvida apenas pelos países ocidentais, por meio da desindustrialização forçada. Segundo, essa crise, assim como a crise pandêmica, a crise econômica e a crise bélica, constitui um pretexto para a imposição de medidas coercitivas em detrimento exclusivo dos cidadãos que estão ameaçados não apenas pela perda de seus bens, mas também pela perda de sua saúde e, na verdade, de sua própria existência. Terceiro, os arquitetos do Acordo Verde têm como objetivo explícito da transição ecológica a eliminação física de grande parte da população mundial e o estabelecimento de uma ditadura tecnocrática voltada para o controle social e a limitação das liberdades fundamentais. Quarto, para implementar a fraude verde, as organizações envolvidas usam técnicas de manipulação da opinião pública e engenharia social, recorrendo não apenas à falsificação sistemática de notícias pela mídia, por exemplo, atribuindo mortes recentes à emergência climática, mas também criando artificialmente eventos climáticos desastrosos. Pense na destruição causada em Maui, no Havaí, Valência, na Espanha, e, mais recentemente, no Texas, por meio do uso de tecnologias de geoengenharia e HARP, Programa de Pesquisa Auroral Ativa de Alta Frequência. A Igreja Católica deveria ter intervindo há muito tempo, não tanto para expressar sua opinião sobre questões científicas que escapam à sua competência magisterial, mas sim para denunciar o uso especioso e malicioso de falsas emergências para induzir a população a aceitar as medidas criminosas impostas pela Agenda 2030, que também inclui o chamado direito ao aborto, definido como saúde reprodutiva, a extensão da eutanásia a menores, doentes e pobres e a promoção da ideologia de gênero e LGBTQ+. No passado, a hierarquia bergogliana já promoveu soros genéticos experimentais, produzidos com linhagens celulares derivadas de fetos abortados, inclusive tranquilizando os fiéis sobre a permissibilidade moral de seu uso em uma nota da Congregação para a Doutrina da Fé. O então bispo Robert Francis Prevost também promoveu o uso de máscaras, o distanciamento social e o cumprimento de normas sanitárias absurdas e prejudiciais em sua diocese. A estreita colaboração do Vaticano de Bergoglio com os mais altos representantes da Big Pharma e seus financiadores é bem conhecida, e sabemos quão crucial foi seu apoio à implementação daquela operação criminosa de pseudo-saúde e ao massacre que se seguiu. A experiência passada e as evidências de fraudes cometidas na época não ensinaram nenhuma lição àqueles que agora promovem uma falsificação científica não menos devastadora e destrutiva a respeito das mudanças climáticas. No entanto, os arquitetos dessas crises são os mesmos, inspirados pelos mesmos princípios e perseguindo os mesmos objetivos. É, portanto, desanimador e escandaloso ver, após anos de obsessão climática de Jorge Mário Bergoglio, como seu sucessor continua a apoiar a agenda globalista, fornecendo fundamentos doutrinários para uma ideologia abertamente anti-humana, anticristã e anticrística, abusando do prestígio e da autoridade da Igreja Católica e do Papado para dar uma suposta legitimidade e até mesmo um valor moral positivo a um plano criminoso que merece a mais aberta e severa condenação. Ainda mais desanimador é o silêncio, ou mesmo a aprovação entusiástica, daqueles
especialmente entre os católicos conservadores que persistem, contra todas as evidências, em ver o pontificado de Leão como uma ruptura com Jorge Bergoglio, quando, na realidade, até agora tem sido uma evidente continuidade com o que o jesuíta argentino iniciou. Como observou corretamente um comentarista desses eventos, o vendedor mudou, mas não o produto, que continua falsificado. Não há necessidade de uma conversão ecológica, especialmente quando ela constitui um paliativo sentimental e quimérico para uma verdadeira conversão dos corações a nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Essa conversão ecológica presta-se deliberadamente a alimentar uma visão materialista e horizontal da religião completamente alheia ao Evangelho e ao magistério católico. Ratificá-la com um rito litúrgico expõe a cumplicidade da hierarquia católica nos planos subversivos da nova ordem mundial, em detrimento dos fiéis e de toda a humanidade. É este o mandato que Nosso Senhor conferiu ao apóstolo de Pedro e aos seus legítimos sucessores? Podem o Papa e os bispos silenciar a verdade salvadora e aliar-se abertamente à mentira mortal dos inimigos de Cristo? E que responsabilidade cabe a eles perante os fiéis que estão sendo enganados pela voz dos seus pastores após o endosso da psicopandemia e das falsas vacinas de RNA mensageiro? Por quantas mortes, por quantos efeitos adversos, por quantas crianças que morreram durante a gravidez, por quantos idosos e frágeis que foram mortos, por quantos jovens dizimados por ataques cardíacos, tumores e doenças súbitas, a Igreja Bergogliana é responsável devido à sua vil cumplicidade? A missa pelo cuidado da criação, missa votiva de Pachamama, é mais uma confirmação da perturbadora subserviência da hierarquia católica, que não está isenta de conflitos de interesse, tal como acontece com a questão do acolhimento de imigrantes ilegais, pela qual terá de responder, antes de mais nada, a nosso Senhor Jesus Cristo, que concedeu a Pedro o poder das chaves sagradas, não para julgar o clima, de acordo com uma teoria cientificamente insustentável, aliás, mas sim para guardar e transmitir o depositum fidei, para pastorear e proteger o rebanho do Senhor, que hoje se encontra ameaçado de corpo e alma por uma elite de criminosos perigosos, psicopatas e empenhados no mal. Carlo Maria Viganò, arcebispo. Viterbo, 14 de julho de 2025. São Boaventura, bispo, confessor e doutor da Igreja. Sia lodato Gesù Cristo. La teoria che attribuisce all'uomo la responsabilità dei cambiamenti climatici derivanti dall'emissione della CO2 nell'atmosfera è sostenuta da una parte ampiamente minoritaria della comunità scientifica, peraltro in gravissimo e palese conflitto di interessi. La sua sovraesposizione mediatica è data dalla sistematica censura di tutte le voci davvero indipendenti e autorevoli e costituisce una totale falsificazione della realtà. È sulla riduzione della CO2 che si basa l'intero castello di menzogne e frodi che dovrebbero legittimare la transizione green. In realtà, l'anidride carbonica è indispensabile alla sopravvivenza della vita sul pianeta e ridurla significa distruggere ogni forma vivente sulla Terra. E quando anche il riscaldamento globale fosse reale, esso non avrebbe alcun significativo rapporto
con l'attività umana, essendo originato principalmente dall'attività solare. Infine, le soluzioni proposte per porre rimedio all'aumento dell'anidride carbonica suonano risibili, poiché vengono adottate solo da una parte delle nazioni, mentre Cina e India continuano a costruire centrali a carbone e ad utilizzare l'energia derivante da combustibili fossili. D'altra parte, gli impianti per la produzione di energia alternativa risultano molto più inquinanti di quelli tradizionali. Questa teoria è entrata a far parte del programma dell'ONU denominato Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e viene propagandata da organizzazioni internazionali sulla base della teoria neomalthusiana, che considera l'uomo il cancro del pianeta e persegue lo sterminio di miliardi di persone. Per rendere credibile l'emergenza climatica, queste organizzazioni finanziano associazioni, aziende, esperti e influencer per seminare il panico in un'operazione di terrorismo mediatico. Parallelamente, impongono ai governi di censurare le voci dissenzienti, tacciandole di complottismo e negazionismo climatico, esattamente come pochi anni fa avvenne per la farsa psicopandemica. Al fine di ottenere la riduzione della popolazione mondiale, organizzazioni come l'ONU, il World Economic Forum, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea realizzano e finanziano con enormi risorse progetti concreti che portino all'impoverimento, alla malattia, alla sterilità e alla morte di miliardi di esseri umani. Parallelamente, garantiscono enormi profitti alle multinazionali che collaborano a questo piano infernale. Guerre, criminalità importata con l'immigrazione, pandemie, sterilizzazioni di massa, tramite i vaccini, ma anche mediante la teoria gender e l'ideologia LGBTQ+, aborti, mutazioni genetiche e tumori indotti con pseudovaccini, avvelenamento dei cieli, delle acque e degli alimenti, inquinamento elettromagnetico. Sono questi i cavalieri dell'apocalisse globalista del Great Reset. Le denunce circostanziate e corroborate da prove incontrovertibili da parte di scienziati, filosofi, storici, intellettuali e politici nulla possono contro la macchina della propaganda mediatica, finanziata con i soldi dei contribuenti, ai quali nessuno dei governi coinvolti ha chiesto alcun parere. Si noti che non uno dei punti programmatici dell'Agenda 2030 costituisce la soluzione alla presunta emergenza ambientale. Si tratta solo di false soluzioni a falsi problemi, con l'obiettivo di decimare la popolazione, rendere schiavi i superstiti, anche con l'imposizione di misure liberticide e di controllo sociale, e accentrare il potere politico nelle mani dell'alta finanza usuraia. Si tratta, a tutti gli effetti, di un colpo di Stato globale, come ho più volte denunciato nei miei interventi sin dal 2020.
Questo quadro di diffusa corruzione dei governanti, degli scienziati e dei media, finanziati da agenzie anche governative come l'USAID e la Commissione europea, non può però cancellare alcune scomode verità. Prima, l'emergenza climatica è una frode, in quanto non è basata su dati oggettivi e non è attribuibile all'azione umana e ancor meno risolvibile solo da parte dei paesi occidentali mediante la deindustrializzazione forzata. Seconda, questa crisi, come quella pandemica, quella economica e quella bellica, costituisce un pretesto per l'imposizione di misure coercitive ad esclusivo danno dei cittadini, minacciati non solo nei loro beni, ma anche nella loro salute e nella loro stessa esistenza. Terza, gli artefici del Green Deal hanno come esplicito scopo della transizione ecologica l'eliminazione fisica di gran parte della popolazione mondiale e l'instaurazione di una dittatura tecnocratica volta al controllo sociale e alla limitazione delle libertà fondamentali. Quarta, per dare corpo alla frode green, le organizzazioni coinvolte si avvalgono di tecniche di manipolazione dell'opinione pubblica e di ingegneria sociale, ricorrendo non solo alla falsificazione sistematica delle notizie tramite i media, ad esempio attribuendo le morti di questi giorni all'emergenza climatica, ma anche creando artificialmente eventi meteorologici disastrosi. Pensiamo alle distruzioni provocate a Maui, nelle Hawaii, a Valencia in Spagna e più recentemente in Texas, tramite l'impiego della geoingegneria e delle tecnologie dell'HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. La Chiesa Cattolica sarebbe dovuta intervenire da tempo, non tanto per esprimersi su materie scientifiche che esulano dalla sua competenza magisteriale, ma piuttosto per denunciare l'uso pretestuoso e doloso di false emergenze, allo scopo di indurre la popolazione ad accettare le misure criminali imposte dall'Agenda 2030, tra i cui punti figura anche il diritto all'aborto, definito salute riproduttiva, l'estensione dell'eutanasia anche ai minori, ai malati, ai poveri e la promozione dell'ideologia gender e LGBTQ+. Già in passato la gerarchia bergogliana si era fatta promotrice dei sieri genici sperimentali, prodotti con linee cellulari derivanti da feti abortiti, addirittura giungendo a rassicurare i fedeli circa la liceità morale del loro uso, con una nota della Congregazione per la dottrina della fede. Anche l'allora Monsignor Robert Francis Prevost promosse l'uso delle mascherine, il distanziamento sociale e il rispetto di norme sanitarie assurde e dannose. È a tutti ben nota la stretta collaborazione del Vaticano di Bergoglio con i massimi esponenti di Big Pharma e i suoi finanziatori, e sappiamo quanto il suo endorsement sia stato determinante per la realizzazione di quella criminale operazione pseudosanitaria e della strage che ne è seguita. L'esperienza pregressa e l'evidenza delle frodi
allora commesse, non hanno insegnato nulla a chi oggi promuove una falsificazione scientifica, non meno devastante e distruttiva, riguardante i cambiamenti climatici. Eppure, gli artefici di queste crisi sono gli stessi, uguali sono i principi cui si ispirano e gli scopi che si prefiggono. Suscita dunque sgomento e scandalo vedere come anche Robert Francis Prevost, dopo anni di ossessione climatica di Jorge Mario Bergoglio, continua a sostenere l'agenda globalista fornendo basi dottrinali ad un'ideologia apertamente antiumana, anticristiana e anticristica, abusando del prestigio e dell'autorevolezza della Chiesa Cattolica e del Papato, per fornire una presunta legittimità e addirittura una positiva valenza morale ad un piano criminale che meriterebbe la più aperta e severa condanna. Suscita ancor più sgomento il silenzio o addirittura l'entusiastica approvazione di chi, soprattutto tra i cattolici conservatori, si ostina contro ogni evidenza a voler vedere nel pontificato di Leone XIV una rottura rispetto a Jorge Bergoglio, mentre nella realtà esso si pone in evidente continuità con ciò che il gesuita argentino aveva iniziato. Come ha giustamente osservato un commentatore di questi eventi, cambia il venditore, ma non il prodotto che rimane contraffatto. Non vi è alcuna necessità di una conversione ecologica, soprattutto quando essa costituisce un palliativo sentimentale e chimerico ad una vera conversione dei cuori a nostro Signore Gesù Cristo, unico Salvatore. Questa conversione ecologica si presta volutamente ad alimentare una visione materialistica e orizzontale della religione, del tutto aliena al Vangelo e al Magistero cattolico. Ratificarla poi con un rito liturgico rende palese la complicità della gerarchia cattolica con i piani eversivi del nuovo ordine mondiale, ai danni dei fedeli e dell'intera umanità. È questo il mandato che nostro Signore ha conferito all'Apostolo Pietro e ai suoi legittimi successori. Possono il Papa e i Vescovi tacere la verità salvifica e schierarsi apertamente con la menzogna mortale dei nemici di Cristo? E quale responsabilità grava su costoro nei riguardi dei fedeli tratti in inganno dalla voce dei pastori, dopo l'avvallo della psicopandemia e dei falsi vaccini mRNA? Di quanti decessi, di quanti effetti avversi, di quanti bambini morti in gravidanza, di quanti anziani e fragili uccisi, di quanti giovani falcidiati da infarti, tumori e malori improvvisi. È responsabile la Chiesa bergogliana a causa della sua vile complicità? La messa per la custodia del creato, missa votivi de Pachamama, costituisce l'ennesima conferma di un inquietante asservimento della gerarchia cattolica, non scevro da conflitti di interessi, come il business dell'accoglienza dei clandestini, di cui essa dovrà rispondere anzitutto a nostro Signore Gesù Cristo, che ha concesso a Pietro il potere delle sante chiavi, non per sentenziare sul clima,
peraltro seguendo una teoria scientificamente insostenibile, ma per custodire e trasmettere il depositum fidei, per pascere e proteggere il gregge del Signore, oggi minacciato nell'anima e nel corpo da un'elite pericolosi criminali psicopatici votati al male. Sia lodato Gesù Cristo. Se você gostou do vídeo, comente, deixe seu comentário aqui debaixo e, por favor, compartilhe, faça-o chegar ao maior número de pessoas possível, porque isso ajuda muito ao canal. Eu necessito da ajuda de vocês para fazer crescer esse canal. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.